Pronto. Então vamos fazer a prece. Vamos. Amado Mestre Jesus, agradecidos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui nesse encontro com amigos fraternos, de mesmo ideal, para mais um dia, Senhor, de estudo do Teu Evangelho de amor e luz. Te pedimos, ó Pai, que nos esclareça, que clareie nossas ideias, intuindo, Senhor, para que coloquemos em prática tudo aquilo que temos estudado até hoje, Pai. Que possamos, Senhor, seguir em frente, sempre caindo, tropeçando, mas levantando a caminho da Tua luz. Pai, ilumina a todos, Senhor, que aqui estão, encarnados e desencarnados. E também passa no lar de cada um, de todos, Pai, que também não puder estar aqui conosco. Que eles recebam a Tua luz e o Teu amor. Que eles possam, Senhor, ser agraciados por esse dia maravilhoso, com o Teu carinho, Teu abraço fraterno. Pai, fica conosco sempre e que assim seja. Graças a Deus. Bom, então vamos lá. A gente parou no item 7 ainda, para terminar ali onde está. Deus conhece as nossas necessidades e elas provê. Tá, então vamos lá. Estamos estudando esse item em que, sobre a lei de progresso, também cabe ao homem um trabalho mínimo que seja, como diz Emmanuel, né? Deus faz o máximo por nós, mas só renderá frutos se fizermos o mínimo. Que o pássaro canta feliz, no entanto, ele também constrói a sua casa. E a vida do lírio não é tão fácil quanto se pensa. E conforme Kardec aqui, né, foi através dessa lei de se buscar para se encontrar que o homem desenvolveu suas forças intelectuais, suas forças morais. Então, Deus não conhece as nossas necessidades. Quer dizer, Deus conhece as nossas necessidades. Conhece. E a elas provê como for necessário. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta. Precisa do supérfluo. A providência, então, o deixa entregue a si mesmo. Muitas vezes ele se torna infeliz por culpa sua. Quer dizer, não é uma culpa de vida passada, é uma culpa de vida atual, né? Coisa do caráter dele, do proceder dele atual. Ele é infeliz por culpa sua e por haver ignorado a voz da consciência que o advertia. Então, houve advertências. Mesmo assim, a pessoa seguiu o caminho contrário, porque ignorou essa voz. Nesses casos, Deus permite que o homem sofra consequências. Para quê? Para a fim de lhe servir de lição para o futuro. Quer dizer, é permitido seguir o caminho errado? Sim, é. Porque depois a própria pessoa, dando de cara com as consequências, vai aprender uma lição que poderia ter evitado. Sim. Né? Que poderia ter evitado. Mas desceu alguns degraus para depois continuar a subir. Não tem importância. Capítulo 5, item 4. É bem-aventurados os aflitos, certo? Sim.
São as causas atuais das aflições. Na minha edição é a página 74. 4. É. Então vamos lá. Exatamente, olha aí. Causas atuais da aflição. Quer dizer, o homem sempre, isso daqui, o que ele reflete o espírita? O que foi que eu fiz em outra vida para estar vivendo isso agora? Mas as causas atuais das aflições, não, isso não foi de outra vida, não. Isso foi da vida presente, não foi de outra vida. E frequentemente as causas são mais dessa vida do que da vida anterior. Então vamos lá. Item 4. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se quisermos, tem duas fontes bem diferentes que importa distinguir. É relevante a gente distinguir. Uma dessas espécies tem causa na vida presente, outras fora dessa vida presente, em vida anterior. Tá? Remontando-se às origens dos males, quer dizer, como que se originou esse mal? Vamos refletir, remontar, chegar à origem dos males terrestres aos quais vivemos. Reconhecer-se-á que muitos, olha aí, não poucos, muitos são consequências natural do quê? Do caráter. É o caráter atual que levou a esses diversos males e da conduta dos que o suportam. Quer dizer, a sua conduta levou você a suportar esses muitos males. Foi a sua própria conduta. E lá naquele capítulo que estamos estudando, houve advertência. Mas há a liberdade. Remontando-se à origem dos males, não, já lemos isso. Olha só, quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas da sua imprevidência? Culpa própria e foi imprevidente. Quantos são vítimas do seu orgulho? Desejando ser o centro das atenções, o orgulho. E da sua ambição. Aí lá na frente, caiu. O que foi? Foi a vida anterior. Não, essa vida, sua ambição atual, está no seu caráter. Quantos se arruinam por falta de ordem? Quer dizer, não é um espírito que tem um ordenamento nas coisas. E Marco Aurélio, um dos bons imperadores romanos, e uma das suas obras disse, né, que o homem, para ter algum grau de felicidade, precisa, antes de tudo, ser ordenado, ter ordem. Mas quem não tem ordem chega à ruína por falta dela, por falta de perseverança, pelo mal proceder, por não terem sabido colocar um limite, não terem sabido limitar os seus desejos. Não, tem que ser ilimitado. Aí, ruína. Quantas uniões infelizes porque resultaram de um cálculo de interesse, ou de vaidade, e nas quais, nessas uniões infelizes, o coração não tomou parte alguma. Não existem essas relações? Muito. Muito. Né? Relações de interesse, relações de vaidade, sem participação do coração. Vai ser uma união feliz? Infeliz. Quantas dissensões e disputas funestas, disputas nocivas, disputas cruéis, se teriam evitado com mais moderação e menos suscetibilidade, menos melindre. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança, quer dizer, da falta de moderação, da falta de sobriedade, dos excessos de todos os gêneros, excessos atuais, falta de moderação, doenças e enfermidades mais tarde. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram as más tendências desde o princípio? Passou a fase. Não houve
um bom combate no processo educativo dos filhos para erradicar deles as más tendências. Não, pelo contrário, se desenvolveu. Ora, agora esses filhos levam o que ao pai? Aos pais? Infelicidade. Mas a origem dos males, se remontarmos à origem dos males, foi o pai que não corrigiu. E não corrigiu por quê? Por fraqueza ou por indiferença. Deixaram que nele se desenvolvesse os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que produzem o quê? A secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem e sofrem com a falta de respeito e com a ingratidão. Tudo isso causa de males da vida atual, né? Causa de males da vida atual. Caráter, conduta, própria culpa, imprevidência, orgulho, ambição, falta de limitação de desejos, falta de ordem, falta de perseverança, mal proceder, união infeliz por vaidade, aí agora específico na família, união infeliz. O resto foi meio genérico. Agora, quer dizer, fora da família e dentro dela. União infeliz porque a união tem por base a vaidade e o interesse, né? Agora, mais genérico. Dissensões, disputas, falta de moderação, suscetibilidade, intemperança, excesso de todos os gêneros causando doenças físicas. Então, foi bem amplo o leque do Kardec aqui. Aí ainda retorna na família, as questões dos filhos. Por que você não combateu esse orgulho excessivo, esse egoísmo, essa vaidade do seu filho? Para mim não importava, eu ia trabalhar, chegava em casa e queria ver TV. Fraqueza e indiferença. Aí continua Kardec. E todos os que são feridos, que já estão feridos no coração, pelas suas vicissitudes e decepções, pelas dificuldades, pelas contrariedades da vida, interroguem a si mesmos, né? As suas consciências, que remontem passo a passo à origem dos males, chegar à origem dos males por reflexão, que os afligem, verifiquem na maior parte das vezes. Então, veja, as causas atuais das aflições têm um quinhão maior do que de vida pregressa. Não poderão dizer, se eu tivesse deixado de fazer tal coisa, eu não ia estar em semelhante situação. Pergunta, então, a quem, portanto, deve o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número dos casos, é o causador de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo como o causador dos seus próprios infortúnios, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, acusar a Deus, a oportunidade desfavorável, acusar a má estrela, não foi o meu guia. Pelo amor de Deus, meu guia. Você não está trabalhando, não? Quando a sua estrela está na sua própria incúria. E volta naquele capítulo. Recebeu os avisos. Mas, né? Os males dessa natureza fornecem seguramente, ó, o advérbio, um notável contingente, uma notável cota, um notável quinhão, uma quantia máxima nas vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar pelo seu aprimoramento moral, tanto quanto faz pelo seu aprimoramento intelectual. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Então, item 8. É aí que estamos, né? Sim. A terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes quando os homens souberem administrar os bens que ela dá, que a terra dá.
né? Mas o homem tem que, pelo menos, administrar. É aquilo que Jesus disse, né? Olhai os lírios. Eles se vestem sozinhos, Deus os cobre. Aí Emmanuel acrescenta, sim, mas o lírio cumpre a função divina. Olhai os pássaros, não semeiam, não fiam, não passam fome. Então a gente também não vai fazer nada? Não, mas os pássaros também constroem seus ninhos. Então não pode interpretar muito ao pé da letra. No condomínio divino temos responsabilidades. Quando a fraternidade reinar entre os diversos povos, como entre as províncias de um mesmo império, o supérfluo momentâneo de um suprirá a insuficiência momentânea do outro, e todos terão o necessário. Né? O rico, então, considerar-se-á como alguém que possui grandes quantidades de sementes. Se as espalhar, elas produzirão ao cêntuplo para si e para os outros. É o que a gente vê, por exemplo, né? Quando acontece uma catástrofe, um problema aqui, ali ou acolá, os países, de certa forma, têm uma propensão em auxiliar. Doam valores, né? Enviam médicos para suas necessidades, doam grãos. Agora, isso tem que ser algo mais frequente. Não precisa ser gratuito, mas que não seja de lucro excessivo de um país para outro, né? Já que houve um custo para determinada produção, que se venda ao preço de custo ou um pouco mais. Mas não precisa ser, né? Tem que haver uma fraternidade reinante. Então, o rico, se as espalhar essas sementes, elas produzirão o cêntuplo ao centro para si e para os outros. Mas, se comer sozinho as sementes, se as desperdiçar e deixar que se perca o excedente do que haja comido, nada produzirão e não haverá o bastante para todos. Se as amontoar no seu celeiro, os vermes as devorarão, as sementes. Foi por isso que Jesus disse, não acumuleis tesouros na terra, porque esses tesouros são perecíveis. Acumulai-os no céu, onde esses tesouros são eternos. Em outros termos, não ligueis aos bens materiais mais importância do que aos espirituais. Então é questão relativa, porque também a gente não pode denegrir as questões materiais, né? Não pode crer que o rico está para sempre condenado. É difícil, a riqueza proporciona provas e todos passamos, alguns estão passando, e todos passarão por essa prova, né? Mas é daí que vem a beneficência do homem para o homem, né? Mas não se pode valorar os bens materiais acima dos espirituais. Mas isso não significa que deve desprezar os materiais. E saber sacrificar aqueles, os bens materiais, os títulos, terrenos, em função dos bens espirituais. Saber sacrificar aqueles. Estamos sabendo sacrificar os bens materiais, os títulos, terrenos, em função dos espirituais? Capítulo 16, item 7 seguinte. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui. Vocês leram aquele trecho dos livros dos médiuns do capítulo 26, o item 291, das perguntas que podem ser feitas aos espíritos, que nós não comentamos. Foi, eu esqueci, João. Eu esqueci de ler. É um trecho? Não, vou pegar. Leiam porque é um trecho muito relevante. É um trecho de grande relevância. A gente não pode deixar de ler esse item. Perguntas que podem ser feitas aos espíritos.
conversa. É no livro dos médiuns, né? É no livro dos médiuns. O livro dos médiuns. Leiam Qual lá. é, qual é o item, João? 291. Hã? 291? É, item 291 do capítulo 26. Tá. É muito relevante esse conteúdo, muito relevante. Beleza. Beleza? Eu esqueci. A gente comentou aqui e eu É, esqueci. Você disse para a gente ler depois, eu esqueci. Vou pegar depois. é utilíssimo. Quer dizer, tem algum assunto que eu não posso falar com os espíritos? Eu posso falar de qualquer coisa? Então vamos lá, é sobre isso. Agora o capítulo 16, item 7. No meu é página 213. É. Oh, meu Deus. Utilidade providencial da riqueza. Vê? Então a riqueza tem uma utilidade providencial. Não é assim algo que a gente deva desprezar. Provas da riqueza e da miséria. Quer dizer, todos passaremos por essas provas. A prova da miséria pode nos levar a reclamações e as queixas contra Deus. Mas nós, justamente vivendo essa prova, não caímos em tais efeitos nocivos e adquirimos uma posição de confiança plena em Deus e submissão às suas vontades. Essa é a prova da miséria. E a prova da riqueza, que dá a possibilidade de praticarmos todos os excessos. Estamos justamente não praticando esses excessos? É uma questão do Livro dos Espíritos que trata disso. Então vamos lá. Item 7. Se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia deduzir de certas palavras de Jesus, interpretadas essas palavras, segundo a letra, ao pé da letra, e não conforme o espírito e não conforme o fundo, Deus que a concede teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição sem nenhuma oportunidade de apelar, sem nenhuma apelação. Essa ideia, portanto, uma interpretação literal, uma interpretação segundo a letra das palavras de Jesus, é uma ideia que não faz sentido, repugna a razão. Sem dúvida agora, sem dúvida, a riqueza é uma prova muito arriscada. É uma prova mais perigosa do que a miséria, em virtude dos arrastamentos a que a riqueza dá causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce. A riqueza, né, pode exercer uma fascinação. Qual é a solução para a fascinação? Muitas vezes, já que o espírito fascinador impede a pessoa de ouvir o conselho, que ele tem raiva e busca se afastar daqueles a quem aconselho, sem interesse. Lembra? Livro dos Médiuns. Estamos comentando agora o Livro dos Médiuns, porque um dos maiores defeitos dos médiuns qual é? É o orgulho. Qual é a solução para a fascinação? Às vezes não tem solução. Tem que deixar a pessoa por si mesma. Está escrito no Livro dos Médiuns. Então, ó, a riqueza dá arrastamento, tentação, fascinação. É a riqueza o supremo excitante do orgulho, o supremo excitante do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais poderoso que prende o homem à terra e lhe desvia do céu o pensamento. O pensamento está terreno, desviado do céu. A riqueza produz tal vertigem que muitas vezes aquele que passa da miséria à riqueza, quer dizer, era pobre e ficou rico, ganhou na loteria, herdou um dinheiro da família, estava numa situação ruim e ficou rico. Essa pessoa ficou com tal vertigem em função da riqueza que ganhou, que esquece depressa a sua primeira condição. Esquece os que com ele a partilharam
esquece os que o ajudaram e faz-se o quê? Insensível, egoísta e vão. E vão. Mas pelo fato de a riqueza tornar difícil a jornada, não significa que a torne impossível. E não possa vir a ser a riqueza, vir a ser um meio de salvação nas mãos daquele que sabe servir-se da riqueza. Como sabe servir-se de certos venenos. Como esses venenos podem restituir a saúde se empregados a propósito e empregados com discernimento. Estamos discernindo aí? João, eu lembrei daquela mulher aqui do Evangelho que ela vai ela bota uma roupa simples, para o carro longe e vai, né? Quer dizer, ela tem a riqueza, mas ela não trata aquilo dali com orgulho, com vaidade, com egoísmo. Ela distribui, né, com o pessoal. Exatamente. Né? Exatamente. Lembrei dela. Quando Jesus disse ao jovem que o interrogava sobre os meios de ganhar a vida eterna, e ele disse: desfaze-te de todos os teus bens e segue-me. Não pretendeu estabelecer como princípio absoluto, não, olha, para vocês é um princípio absoluto, para vocês ganharem o reino dos céus, vocês têm que deixar tudo o que tem. Não. Então Jesus, como está esclarecendo o Espiritismo, não pretendeu estabelecer como princípio absoluto que cada um de nós deva despojar-se do que possui e que a salvação só se obtém por esse preço. Não. Mas apenas mostrar. É uma questão interna nossa e não externa. Que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Aquele jovem, com efeito, se julgava quite. Não, eu sou uma pessoa boa, não sou uma pessoa má. E realmente não era. Eu não sou quite, olha, eu observo os mandamentos. Eu honro meu pai, eu honro minha mãe, eu não falo palavrões, eu não sei o quê, tudo. No entanto, ele não recuava à ideia de abandonar seus bens. Ele era apegado aos bens. Seu desejo de conquistar a vida eterna não chegava até esse sacrifício de vencer esse apego aos bens terrenos. O que Jesus lhe propunha era uma prova decisiva destinada a descobrir o âmago do seu pensamento. Você é muito apegado. Você está querendo, né, ganhar os títulos das corridas. Esse rapaz era um corredor de bigas. Então ele queria ser admirado na terra, vencendo os próprios romanos no seu esporte favorito, a corrida de bigas. E ele era muito rico e apegado a essa riqueza, comprava cavalos, né? Então o que Jesus disse é: olha, está muito apegado. Vence isso. Não venceu. Ele podia, sem dúvida, ser um homem perfeitamente honesto, na opinião do mundo. Ele podia não causar dano a ninguém. Ele não maldizia o próximo. Ele não era vão, não era orgulhoso. Honrava o pai e a mãe, mas não tinha a verdadeira caridade profunda, pois sua virtude não chegava até a abnegação. Foi isso que Jesus quis demonstrar, o mundo interno dele mesmo. A revelação do seu mundo interior, a sua própria consciência. É como diz Amélia Rodrigues, né? Jesus, com a sua fala agradável, muitas vezes revelava às próprias pessoas o fundo das suas consciências. Era uma aplicação do princípio: fora da caridade não há salvação. A consequência dessas palavras, tomadas em sua acepção rigorosa, vamos dar uma interpretação rigorosa,
seria a abolição da riqueza, porque a riqueza seria prejudicial à felicidade futura. E como causa de uma imensidade de males na terra. Não é a riqueza a causa de todos esses males na terra. Seria, além disso, a condenação também do trabalho. Se a riqueza, que é o problema, ela impede que nós ganhemos o reino dos céus e ela é a causa da imensidade de males na terra, ora, então devemos também condenar o trabalho, porque é o trabalho que proporciona a riqueza. Bom, e esse raciocínio é de consequência absurda, que reconduziria, se nós o seguíssemos, o homem à vida selvagem e que por isso mesmo estaria em contradição com a lei de progresso, que é lei de Deus. Se a riqueza atualmente é a fonte de tantos males, se a riqueza exacerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos inculpar, mas ao homem que da riqueza abusa, como abusa de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que poderia ser de maior utilidade. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza só produzisse males, Deus não a teria posto na terra. Compete ao homem fazê-la da riqueza a produção do bem. Se não é um elemento direto de progresso moral, a riqueza não é um elemento direto de progresso moral, é sem contestação nenhuma um poderoso elemento de progresso intelectual. É o que disse a Malu aí no começo do estudo. A doação de celulares às crianças para que elas atualmente hoje estudem é uma necessidade. Por quê? É uma necessidade que surgiu com a pandemia, uma melhoria tecnológica de acesso às famílias, porque às vezes os alunos têm um celular em casa para os pais e para 2, 3 filhos. Como que eles vão estudar? Com efeito, então, a riqueza pode proporcionar a educação, que é um progresso intelectual. Para usarmos literalmente as palavras de Kardec na aplicação do dia de hoje. Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do globo. Cabe-lhe desbravá-lo ao mundo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que sua extensão comporta. Para alimentar essa população que cresce sem cessar, é preciso aumentar a produção. Se a produção de um país é insuficiente, será necessário buscá-la fora. Por isso mesmo, as relações entre os povos constituem uma necessidade. É o necessário que nós nos relacionemos. E isso é relativo, né? Tem por base esse relacionamento o progresso de todos. A fim de tornar... João, teu microfone desligou. João, desligou o microfone. Não. Ah, agora sim, ligou. Desligou teu microfone. Ah, é que alguém me ligou aqui. Ah, tá. A fim de torná-las mais fáceis, essas relações, é preciso destruir os obstáculos materiais que separam os povos, e tornar mais rápidas as comunicações. Não é isso? Hoje em dia, a comunicação não tem tanto progresso aí. Para trabalhos que são obras dos séculos, o homem teve de extrair os materiais até das entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de os executar com mais segurança e rapidez. Mas para os realizar, precisa de recursos. A necessidade o levou a criar a riqueza
como fez descobrir a ciência. Né? A necessidade levou à criação da riqueza como meio de acelerar o progresso do mundo. E também a necessidade levou o homem a descobrir a ciência. A atividade imposta por esses mesmos trabalhos amplia e desenvolve a sua inteligência. E é essa inteligência que ele concentra primeiro na satisfação das necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. Sendo a riqueza um principal meio de execução, sem ela, sem a riqueza, é o principal meio de execução, a riqueza. Sem ela, deixará de haver os grandes trabalhos. Sem ela, não mais haverá atividades, nem estímulos, nem pesquisas. É, pois, com razão que a riqueza é considerada elemento de progresso. Beleza pura? Beleza. Então vamos lá, vamos voltar. A gente acabou de ler o item 7 do capítulo 16, né? Isso. Então vamos lá. Não é com leis que se decreta a caridade e a fraternidade. Não, não é com leis. Isso não será estabelecido pelas leis, pelos órgãos públicos, pelo Congresso. Como que vai estabelecer caridade e fraternidade? Não. Se elas não estiverem no coração, o egoísmo sempre as sufocará. Cabe ao espiritismo fazê-las. Fazê-las quem? A caridade e a fraternidade. A caridade e a fraternidade, fazê-las penetrar no coração do homem, cabe a quem? Ao espiritismo. Beleza? Esse é o grande trabalho de regeneração do mundo. Porque quem vai fazer a caridade e a fraternidade entrar no coração dos homens é o espiritismo. Não vos inquieteis pela posse do ouro. Não, imagina Jesus, né? Reunido, sobe na barca e pega aquela curvatura da praia e as pessoas na praia. Não vos inquieteis pela posse do ouro, nem pela prata, nem por outra moeda em vossos bolsos. Não prepareis alforge, quer dizer, né? Aquela bolsa dupla para o caminho, aquele que está se dirigindo aos apóstolos, que vão começar a fazer crescer a árvore do cristianismo no mundo. Nem 2 túnicas, nem 2 calçados, nem sandálias, porque aquele que trabalha merece ser alimentado. 10. Ao entrardes em qualquer cidade ou aldeia, procurai saber quem é digno de vos hospedar. Quer dizer, você não vai se hospedar em qualquer lugar. Quem é digno de vos hospedar. E ficai na sua casa até que partais de novo. Entrando na casa, saudai-a assim, que a paz seja nesta casa. Se a casa for digna disso, a paz virá sobre ela. Se não for, a paz voltará para vós. Quer dizer, o discípulo tem que estar sempre em paz, certo? Se ele não contaminou o meio, ele também não pode permitir que o meio o contamine. Ele fica em paz.
Quando alguém não quiser vos receber, quando alguém não quiser vos escutar as vossas palavras. Não, não, não. Você falou e a pessoa não. Sacudi a poeira dos vossos pés ao sairdes daquela casa ou dessa cidade. Quer dizer, os contra-argumentos do outro não podem nos cobrir a cabeça. Para começar, o contra-argumento do outro, que não quis aceitar a palavra, no máximo tem que ficar na sola do pé e logo depois da sola do pé tem que ser retirado. Não pode atingir a canela, nem muito menos o tórax ou a cabeça. Né? Digo-vos, em verdade, no dia do juízo, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente do que essa cidade. Quer dizer, houve um esclarecimento maior àqueles que já estão esclarecidos e não querem seguir as recomendações, eles têm uma responsabilidade mais significativa de uma época na qual a ignorância era imensa e aquilo que hoje em dia, aqueles que hoje em dia se chocam com os equívocos do passado, porque Sodoma e Gomorra, para os judeus, era o fim do mundo, numa visão futura, julgando épocas em que o nível moral era nenhum. Porém, hoje em dia, tendo claridade, talvez a cidade que não receber a palavra será talvez tratada com mais rigor. Ele não praticava os equívocos passados, mas está mais esclarecido. E em pontos menores, talvez tenha mais responsabilidade. Beleza? Beleza. Do livro Escrínio de Luz, capítulo Poeira. Emmanuel comenta o seguinte, repetindo as palavras do mestre, né? Como ele coloca, como advertência de Jesus. E afastando-vos da casa que vos receba a mensagem de paz, sacudiu o pó das vossas sandálias. Advertiu Jesus. Muitos, não poucos, muitos creem que essas palavras de Jesus se trata da reprovação ou do desprezo ou menosprezo daqueles que não acolhem a boa nova. No entanto, Jesus se refere ao pó que guardamos conosco após uma experiência difícil. Entenderam? É o pó da nossa sandália. Ele não falou do pó alheio. Veio do outro, mas agora nós permitimos que estivesse na nossa sandália. Já começa que tem que estar na sandália. Não pode estar na cabeça. Né? Então, ó, Jesus se refere ao pó que guardamos conosco após uma experiência difícil. Então, que pó é esse? É o pó do ciúme, é o pó da tristeza, é o pó do desencanto, é o pó da lamentação, é o pó da inveja, é o pó do azedume, é o pó do orgulho ferido. Então, se te fazes portador de luz para os que, Emmanuel coloca assim, ó, para os que jazem nas trevas. Uma coisa é ser trevoso por falta de claridade mental, mas você caminhar. A outra coisa é você estar na treva deitado. Então, se te fazes portador de luz para os que jazem, olha o verbo que ele usa, para os que jazem nas trevas, não condenes. Não condenes os que não conseguem se iluminar de improviso.
e que não conduzem o amor a quem se desvaria no ódio. Percebe? Ele está falando do pó das nossas sandálias depois de uma experiência difícil. Não critiques a falta de compreensão, pois às vezes essas vítimas da falta de compreensão, da falta de claridade que estão nas trevas, são semelhantes aos verdugos que quase sempre ao lado deles se imobilizam por longo tempo em cegueira e desespero. Quer dizer, o que ele está falando aqui? Às vezes tem um processo obsessivo ali. E aquele processo obsessivo imobilizou, de certa forma, o raciocínio da pessoa faz muito tempo. Então não critica. Você não sabe, ele é uma vítima. A cegueira dele não é bem ele a razão da cegueira. Onde não consigas ajudar, como é que a gente vai ajudar? Porque a gente pode falar, a gente pode até fazer alguma coisa, mas a pessoa não se modificou. Onde não consigas ajudar, faz silêncio e espera a bênção das horas. Não atiremos lenha à fogueira da ignorância, nem agravemos a desolação. Portanto, com relação ao pó das nossas sandálias, não vale a pena apedrejar, criticar, desconsiderar, ferir. Não vale a pena colecionar. Aí é a poeira na gente. Mágoa, queixa. Isso é o mesmo que derramar em si mesmo lama e fel. Então, seja onde for, com quem for, conserva o entendimento, conserva a esperança, conserva o otimismo e a serenidade. Alijemos da base de nossa vida a poeira da rebeldia, do escândalo, do azedume, da discórdia. E assim, sem essa poeira, saberemos transmitir o amor do Cristo, que até hoje nos tolerou as deficiências, para que também saibamos suportar as dificuldades dos outros nesse condomínio, nessa plantação, com alegria, em que trabalhamos com alegria, mesmo diante das dificuldades. E como a gente é rápido em julgar, né, João? A gente é bem rápido em julgar o outro, sem olhar para a gente primeiro. Não dá, né? Então, tem que bater essa poeira. Essa poeira está mais na cabeça do que no pé. A gente está precisando botar ela para o pé. Cobriu de pó. Realmente. Cobriu de pó do ciúme, da tristeza, o desencanto, da lamentação, cobriu de pó da inveja, do azedume. O azedume ficou azedo. Do orgulho ferido. Não dá. Não dá, né? Onde estejamos, com quem estejamos, sempre serenidade, otimismo e compreensão. Beleza, gente? Beleza. Então vamos parar aí, né? Okay. Agora vamos à prática. Refletir. E ver se calça uma sandália sem pó no dia de hoje.
Vamos pelo menos tentar, né? Pelo menos no dia de hoje, né? É. Primeiro, nós temos que Dia, alinhar dia. a paciência. Nós temos que primeiro alinhar a paciência, manter ela firme, aí o trabalho começa. É isso aí. Vamos manter a paciência. Não é fácil, Beleza, gente? não. Beleza, João. Então vamos lá, né? Vamos à nossa oração. Quem faz a prece? Amado Mestre Jesus, agradecidos pelo ensinamento de hoje, Senhor. Ser sempre conosco, para que nós não carreguemos todas essas poeiras em nossos vestes e em nosso espírito. Ilumina os nossos caminhos, os nossos trajetos. Nos ajude, Senhor, a ajudar também. Que sejamos melhor hoje que fomos ontem. Que possamos ser luz, nem que seja aquela luz fraca, mas que sejamos sempre luz. Nos mostre sempre o caminho reto a seguir. E se tropeçarmos, nos auxilie a levantar. Ser sempre a nossa força, nosso caminho, iluminando e mostrando aonde devemos pisar. Que sigamos um passo de cada vez. Mas nunca paremos. Seguimos sempre adiante, no caminho. Abençoe, Pai, todos os irmãos que não puderam estar conosco. Ilumine a todos aqueles que necessitam de luz. Abençoe aqueles que estão hospitalizados, adoecidos e carentes do seu amor, Senhor. Dá-nos a perseverança, a fé necessária para que possamos todas essas coisas deixar para trás, caminhando, sempre olhando para frente, no rumo do progresso. E que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Tchau, gente. Tchau, Um abraço. gente. Até sexta. Sexta. Tchau, gente. Tchau. Beijo. Tchau.